Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, vamos fazer a correção das atividades então da aula passada, certo? Eu havia ficado do exercício 2 ao exercício 10, né? Na página 95. Então vamos lá, o que nós temos que cuidar aqui no exercício 2, gente? Está dizendo assim, ó, o retângulo tem as medidas mostradas na figura. Ele será usado como base para criar um logotipo de uma empresa. Será necessário deduzir a razão entre suas medidas, podendo-se ampliar ou reduzir a imagem mais facilmente. Calcule a razão entre as medidas da altura e da base nessa ordem. Então, eu quero a razão de quem, pessoal? Eu quero a razão da altura, né, da medida da altura desse retângulo, por quem? Pela sua base. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar, pessoal, nós temos que analisar como é que vai ficar o comprimento dessa base, sendo que aqui nós estamos em metros e aqui nós estamos em centímetros. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso fazer a conversão, né, desses 0,5 metros para centímetros. E como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar o 0,5 pelo 100. Eu acabo tendo, então, gente, acabo tendo 50 centímetros. Aqui eu vou ter, então, os meus 50 centímetros. Nesse caso, como vai ficar a minha razão? A minha razão acaba sendo quem? Acaba sendo a altura, que são os 30 centímetros, divididos por quem? Pelos 50 centímetros de comprimento, que, simplificando, acaba me dando o quê? Acaba me dando uma razão de 3 quintos. Então, sempre que eu estou falando dessa razão, eu acabo tendo o quê? Acabo tendo os 3 quintos entre a altura e o comprimento deste retângulo, ok? Depois, ó, no exercício número 3, o que nós vamos ter? Ó? Ele diz assim, um pintor quer misturar duas cores de tinta. Ele deverá misturar 1,5 litro de tinta azul com 500 ml de tinta vermelha. Indique na forma de fração irredutível a razão entre as quantidades de tinta vermelha e de azul nessa ordem. Então, o que acontece, gente? Eu preciso que essas duas unidades de medida estejam iguais. E o que acontece? Nesse caso, é mais fácil eu fazer o quê? Eu transformar os 500 ml para litro ou litro para ml. Sempre é mais fácil, pessoal, nós transformarmos a unidade maior para a unidade menor. Por quê? Porque nesse caso basta que nós efetuemos uma multiplicação. E sempre que eu quero passar de litro para ml, eu vou acabar multiplicando por quanto? Eu multiplico por 1000. Basta fazer então a multiplicação por 1000. Nesse caso, o 1,5 litro, para passar para ml, eu vou fazer o quê? Eu simplesmente o multiplico por 1000. E acaba me dando o quê? Acaba me dando 1500 ml. Ou seja, eu vou acabar montando qual razão, gente? Eu acabo tendo a razão, então, entre os 500 ml que nós temos de tinta vermelha, né? E os 1.500 ml que nós temos de tinta azul. Tirando os dois zeros, eu acabo ficando com o quê? Com 5 sobre 15. Se eu fico com esse 5 sobre 15, pessoal, eu posso simplificar essa fração por quanto? Posso simplificar a fração por 3. Simplificando a fração por 3, eu acabo tendo quem? Eu acabo chegando em 1/3. Então, a minha razão entre as tintas vai ser o quê, pessoal? Vai ser na taxa de 1/3, 1/3. Beleza? Então, sempre cuidando, né, a ordem em que as minhas informações elas acabam aparecendo. Certo, pessoal? Tranquilo? Ó, exercício 4. O que diz na 4, gente? Vai dizer assim, ó. A forma que define a bandeira do Brasil tem como referência certa unidade, certa medida retangular específica, medindo 20 unidades de comprimento e 14 de largura. E essa unidade pode variar, por exemplo, adotando centímetro, o metro ou outra unidade de medida. Além de possibilitar que seja desenhada em tamanhos maiores ou menores, de acordo com as indicações dessas medidas, escreva, na forma de fração redutível,
a razão entre a largura e o comprimento. Bom, como é que vai ficar isso então, gente? Olha só. Eu quero a razão entre a largura e o comprimento. Eu sei que o comprimento é quanto? O comprimento é de 20 unidades de medida. A minha razão vai acabar sendo quem? Acaba sendo a largura, que é o 14, sobre quem? Sobre 20, que isso aqui pode ser simplificado por quanto? Posso ter a simplificação por 2. Ou seja, 14 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 7 sobre 20 dividido por 2, que vai me dar 10. A minha razão, então, acaba sendo o quê, pessoal? Acaba sendo de 7 décimos. Ok? Tranquilo? O que mais nós temos, pessoal? Ó, próximo exercício. Vai ser quem? Exercício 5. O que diz nele? Ó? Uma escala como 1 para 5 indica uma redução. Quando aplicada em uma imagem, indica que uma unidade da imagem corresponde a 5 unidades reais. Entretanto, se a escala for de 5 para 1, temos uma ampliação, em que 5 unidades da imagem representa uma unidade real. De acordo com essa ideia, meça com uma régua o comprimento em milímetros da abelha da imagem ao lado. Então, admitindo que seu comprimento seja de 12 milímetros, escreva a escala de ampliação usada nessa imagem. Então, o que acontece aqui, pessoal? Se nós medirmos, ó, o que vai acabar acontecendo? Se nós medirmos todo o comprimento, estou pedindo para fazer o quê? Para medir o comprimento em milímetros dessa abelha, né? Ou seja, medindo esse comprimento, pessoal, aqui do ponto A até o ponto B, em milímetros, nós acabamos tendo 48 milímetros, certo? Nós temos, então, 48 milímetros. O que acaba acontecendo? Ó, essa abelha, ela foi o quê? Ela foi ampliada. Por quê? O comprimento real dela é de quanto? É de 12 milímetros. E aqui o meu comprimento deu quanto? Deu 48. Então, na verdade, eu quero saber o quê? Qual foi a escala utilizada? Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou montar a razão entre o comprimento da sua projeção e o seu tamanho real. 48 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 4. Ou seja, ela foi ampliada quantas vezes, gente? Ela foi ampliada 4 vezes. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Eu tenho uma projeção, então, do quê? De 4 para 1. Ou seja, a cada 4 milímetros que eu tenho representados nessa figura da minha abelha, isso representa o quê? Representa 1 milímetro da minha figura, ok? Eu tive uma ampliação. Muitas vezes a escala, gente, ela não é usada só para redução, mas ela também é usada para a ampliação. E nesse caso, o que acontece? A escala, ela fica invertida. Pode acontecer? Pode acontecer. E acontece bastante. Quando eu tenho uma ampliação de uma coisa, eu posso, sim, ter a escala invertida, ok? Beleza? Vamos lá, o que mais nós vamos ter? Então, ó, exercício 6. No exercício 6, nós temos o quê? Ó? De acordo com o mapa do Brasil e sua respectiva escala, determine a distância real da reta entre cidades. Gente, como aqui o professor não consegue fazer a medição exata dos comprimentos, porque eu não tenho como fazer essa estimativa com a régua, esse exercício 6 nós vamos deixar de lado, tá? Nós vamos desconsiderar o exercício 6, tá bom? Mas em outra oportunidade nós faremos a correção dele, certo? A ideia é o que então? Ó? A ideia aqui é que cada centímetro equivale ao que, pessoal? Cada centímetro do meu mapa, da minha distância, equivale a 415 quilômetros, certo? Então, para você que está aí com a apostila em mãos, basta fazer uma medição, então, de Porto Alegre a Macapá, vai dar uma medida em centímetros e essa medida multiplicar por 415. Você deverá chegar a um valor aproximado de 3.320 quilômetros. Assim como a distância entre Rio Branco e Maceió, multiplicada por 415, vai dar 3.000
486 quilômetros, certo? Tranquilo? Vamos lá, exercício 7. O que diz na 7, pessoal? Ó, uma indústria de brinquedos produz certo modelo de miniatura de caminhão na escala de 1 para 56. Isso significa que uma medida de 8 centímetros dessa miniatura corresponde a quanto real? Lembra que o professor fez no exemplo, quando nós temos a escala e nós temos o tamanho da nossa projeção, tem como achar o valor real? Tem como achar o valor real. Basta que eu multiplique o tamanho da projeção por quem? Pela escala. Ou seja, eu acabo tendo o quê? Ó? Eu acabo tendo os 56 centímetros representados por cada centímetro dessa miniatura, multiplicado por quanto? Pelo comprimento da miniatura, que é 8. Multiplicando, gente, nós vamos chegar no quê? 56 vezes 8, eu acabo tendo 448 centímetros. Então, esse é o tamanho real desse caminhão, né? O que acontece? Se a medida dessa miniatura era de 8 centímetros, ela está representando o quê? Ela está representando uma medida de 448 centímetros reais. Tranquilo? Beleza? Ó, o que mais nós temos? Exercício 8. Gente, na 8 está dizendo o quê? Ó? Opa, vamos só apagar aqui. Aí. Ó, na 8 está dizendo o quê? Certa miniatura de um novo modelo de carro foi fabricada usando uma escala de 1 para 30. Ao medir o comprimento dessa miniatura, encontrou-se a medida de 12 centímetros. Qual deve ser o comprimento real do carro? Então, o que acontece, gente? Cada 1 centímetro da miniatura representa o quê? Representa 30 centímetros do tamanho real. Então, o que vai acabar acontecendo? Ó, se eu quero saber esse comprimento, eu faço o quê? Eu multiplico o tamanho da minha representação pela escala. Ou seja, eu vou ter o quê? 12 vezes 30. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 360 centímetros. Só que como nós estamos falando de um carro, o que acontece? O comprimento desse carro é medido em metros. E como é que eu faço para transformar de metro para centímetro? Basta fazer o quê? Basta pegar nosso comprimento, né, e dividir por quanto? Dividir por 100. Ou seja, eu acabo tendo quem? Os 360 dividido por 100, corta o zero, eu vou ter o que então? 3,6. Qual vai ser o comprimento real desse carro então, gente? O comprimento desse carro vai ser de 3,6 metros. Certo? Tranquilo? Então, nota, é só uma questão de você analisar como que essas relações são dadas, né? Basta você cuidar essas relações. É mais uma questão de interpretação do exercício do que qualquer outra coisa, certo? Ó, exercício 9. O que nós temos na 9, pessoal? Na 9, está pedindo para você montar a escala, né? Você fazer o complemento dessa escala, dessa tabela de escalas aqui. O que acontece? Ó? Na primeira, gente, como é que nós vamos montar a escala? Lembra, é sempre a razão do tamanho real pela medida do desenho. Ou seja, ou eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o contrário, eu posso fazer a medida do desenho pelo tamanho real. Sempre, tanto faz eu seguir um caminho ou outro, mas sempre fica mais fácil eu enxergar o quê? Eu enxergar assim, a medida do desenho pelo tamanho real. Então, eu vou acabar tendo o quê, gente? Eu acabo tendo o quê? Na primeira, ó, eu sei que 15 centímetros é o tamanho do desenho e 600 centímetros é o tamanho real. Eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar isso aqui por quanto, gente? Dá para simplificar por 3, né? Simplificando por 3, nós vamos acabar tendo quem? Nós acabamos tendo, vamos só arrumar ali, nós acabamos tendo 5 sobre 200, que pode ser simplificado por 5, que vai dar o quê? Que vai me dar 1 sobre 40. Ou seja, qual vai ser minha escala, pessoal? Lembra que a escala é sempre
o numerador para o denominador. Então, eu tenho quem? 1 para 40. Mesma coisa. Só que o que acontece? Ó? No segundo caso, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós temos a medida do desenho e eu tenho a escala. Eu sei o quê? Que para cada centímetro representado aqui no desenho, eu tenho o quê? Eu tenho 55 centímetros reais. Então, para saber o tamanho real, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o 18 por quem? Pelo 55. E multiplicando, isso aqui vai me dar o quanto? Vai me dar 990 centímetros, certo? Mesma coisa nós vamos fazer no terceiro caso, foi o que nós fizemos no primeiro. Ó. Nós temos o quê? Nós temos 8 para 50. Né? E o que eu vou fazer agora? Se eu tenho esse 8 para 50, eu sei que eu posso simplificar isso aqui por quanto, gente? Dá para simplificar por 2. Simplificando por 2, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo 4 para 25. Né? Ah, Álvaro, mas eu quero fazer a montagem certinho. Eu posso deixar assim? A gente sempre tenta, pessoal, deixar a escala o mais simples possível, sem que ela fique em decimal, certo? Então, o que vai acabar acontecendo, gente? Provavelmente, note que aqui, por isso que não está fechando, ó, note que aqui nós temos 8 na nossa medida real. A medida real é menor do que a medida do desenho. Então, o que acaba acontecendo, gente? A medida real, ela sempre tem que ser o quê? Ela sempre tem que ser maior que a medida do desenho. Então, desconsiderem essa terceira coluna aqui. Ela está com erro de digitação. Ela não está fechando bem. Se você analisar a resposta aqui, ó, nós temos outros valores. Então, no exercício 9, essa coluna aqui, ela pode ficar desconsiderada, sem problema nenhum. Tá ok? Beleza? E, por último, mas não menos importante, o exercício 10. O que diz na 10, gente? Na 10, você acaba tendo o quê? Ó? Um arquiteto tem disponível um terreno retangular com 40 metros de comprimento e 15 metros de largura. Ele deseja criar alguns projetos e usará escalas diferentes. Calcule quais serão as medidas do terreno no desenho se o arquiteto usar como base 1 para 100. Ou seja, o que ele está pedindo aqui, pessoal? Se nós estamos usando a relação de 1 para 100, nós temos que nos lembrar que ele está se referindo a um desenho. E essa escala sempre vai ser o quê? Essa escala sempre vai se referir a centímetros, né? Então, o que vai acabar acontecendo? A cada 1 centímetro do desenho vai representar o quê? 100 centímetros reais. Ou seja, aproveitando aqui, ó, o comprimento era de quanto, gente? Era de 40 metros. 40 metros passando para centímetros vai dar o quê? Vai me dar 4.000 centímetros. Ao passo que, na largura que eu tenho os 15 metros, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo 1.500 centímetros. Como é que vai ficar essa escala então, gente? Eu vou sempre dividir o tamanho real, nesse caso, pelo tamanho do desenho. Eu vou acabar ficando com o que então, gente? Eu tenho, então, no caso do comprimento, os 4.000 divididos por quem? Divididos por 1.500. Ou seja, desculpa, não pelos 1.500, o professor errou. 1.500 é a largura pela escala. A escala é 100. Eu já estava montando a razão do comprimento pela largura. Não. Então, cortando aqui, eu vou ter o quê, pessoal? Eu acabo tendo, então, uma projeção de 40 centímetros. Assim como esse aqui é o meu comprimento, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo a razão da largura. A razão da largura vai acabar sendo o quê, pessoal? Acaba sendo, então, os 1.500 divididos por quem? Por 200. Isso aqui vai me dar o quê? Por 100. Nós estamos na letra A. Então, 15 dividido por 100
por 1, que vai dar 15 centímetros. Ou seja, eu acabo tendo um retângulo que vai ter 40 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Agora sim, na letra B, a minha escala se torna o quê? Ela se torna diferente, né? Porque ao invés de 1 para 100, eu vou ter o quê? 1 para 200. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou fazer as minhas divisões por quanto? Por 200. Então, novamente, ó, o meu comprimento é de 4.000. Vamos montar a projeção do comprimento aqui, ó. O meu comprimento é 4.000. Então, eu acabo tendo o quê? Esses 4.000 dividido por quanto? Dividido por 200 agora. Então, simplificando os zeros, eu tenho 40 dividido por 2, que vai me dar quanto? Vai dar 20. Assim como a largura, ela vai ser o quê? Ela vai ser os 1.500 divididos por quanto, gente? Divididos por 200. Esse 1.500 dividido por 200 vai me resultar no quê? 15 dividido por 2, que é a mesma coisa aqui, 7,5. Ou seja, nota que eu tenho, então, um comprimento de 20 centímetros e eu tenho uma largura de 7,5 centímetros, tá? Então, nota, né, gente? A única coisa que eu preciso tomar cuidado aqui, a única coisa que realmente tem que ser bem analisada para que não existam erros, é a relação da conversão das medidas e entender como é que essas escalas, como é que elas são feitas, como é que elas são trabalhadas, certo? Até agora, pessoal, nós falamos o quê? Nós falamos da razão entre grandezas da mesma espécie. Só que nós vamos falar agora da relação de grandezas de espécies diferentes. Como assim relação entre grandezas de espécies diferentes? Nós vamos ter o seguinte, ó, pessoal. Vamos aqui na página 74. Nós vamos falar de dois conceitos, tá? O conceito de velocidade média e o conceito de densidade demográfica. Como assim, Álvaro? Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, o que são grandezas de espécies diferentes? São grandezas, pessoal, que estão em unidades de medidas diferentes. O que acontece? Essas relações, pessoal, elas acabam tendo o quê? Essas grandezas, elas acabam tendo uma relação mista, né? Eu tenho duas coisas que estão trabalhando juntas, eu tenho duas relações que estão trabalhando juntas. E a primeira ideia que nós temos aqui de razão entre grandezas de espécies diferentes é o que a gente chama de velocidade média. Tá? É aquilo que a gente chama de velocidade média. Como é que funciona essa velocidade média, pessoal? O que é essa velocidade média? Essa velocidade média, nós vamos chamar de V, ela acaba sendo o quê? É a razão entre a distância e o tempo que eu levo para percorrer essa distância, tá? Então, sempre vai ser a razão entre uma distância a ser percorrida e um tempo, certo? Então, por exemplo, ó, vamos pensar no seguinte. Se eu tenho um objeto, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, se eu tenho um objeto que ele percorre uma distância de 12 metros, ele percorre 12 metros em 10 segundos. O que isso significa? Eu tenho como determinar uma velocidade para ele? Tenho como determinar uma velocidade para ele. Álvaro, mas eu acabo tendo o quê? Eu tenho grandezas que não representam a mesma coisa. Eu tenho uma grandeza que está em metro e uma grandeza que está em segundos. Sim, mas essa relação aqui, pessoal, ela funciona porque eu consigo descobrir o quê? Quantos metros que eu consigo percorrer por cada segundo. Essa razão permite que eu identifique quantos metros eu percorri a cada segundo. Ou seja, o que eu faço?
eu vou dividir os 12 metros por quem? Pelos 10 segundos. E eu acabo tendo o quê? Eu vou acabar tendo 1,2. Mas 1,2 o quê? Lembra que a unidade de medida do metro, pessoal, é sempre representada por quem? Pelo m. A unidade de medida do segundo sempre é representada por quem? Pelo s. Quando nós temos a razão entre duas grandezas que são de espécies diferentes, nós temos que representar o que são essas grandezas, de que modo que foi montada essa razão. Então, nesse caso, toda vez que eu tenho a razão entre distância e tempo, eu acabo tendo o quê? 1,2, que é o resultado da minha divisão, o quê? Metros por segundos. Ou seja, isso aqui significa o quê? Que eu percorri 1,2 metro a cada segundo, certo? Toda vez que eu tenho essa ideia de variação de tempo, pessoal, de velocidade, onde eu tenho distância e tempo, eu sempre vou ter essa razão de metro por segundo. Ou eu vou acabar trabalhando com o quê? Quilômetro por hora, né? Vamos supor o seguinte, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, que nós tenhamos uma distância, né, de 120, vamos botar assim, 120 quilômetros, que foi percorrida em 5 horas. E eu quero saber qual foi a velocidade, quantos quilômetros que eu percorri a cada hora. Então, vou acabar fazendo o quê? Eu vou ter o 120 dividido por quanto? 120 dividido por 5, né? Isso aqui vai acabar me dando o quê, gente? Eu acabo tendo, então, 24 quilômetros por hora, né? Lembra que o quilômetro ele é sempre representado pelo km e a hora, gente, sempre vai ser representada por quem? Pelo h. Então, como eu tenho essas grandezas de espécies diferentes, né? Eu tenho que deixar bem clara que a primeira grandeza foi quilômetro e a segunda grandeza foi hora. Assim como aqui, eu tenho que a primeira grandeza foi metro e a segunda grandeza foi dada em segundos. Então, o que estabelece realmente o fato de eu ter grandezas de espécies diferentes, pessoal, são essas relações aqui. São essas especificações de cada situação. Beleza? Então, o que acontece, gente? A primeira ideia que nós temos é o quê? Essa ideia de velocidade média. Lembra? Então, sempre que a gente está falando de velocidade, vai ser a razão entre a distância e o tempo. Assim como nós temos também o quê, pessoal? Nós temos a ideia de densidade demográfica. O professor Ambrósio deve ter trabalhado com vocês já em geografia, ou se não fez, ele vai trabalhar, essa ideia da densidade demográfica. O que é a densidade demográfica, pessoal? A densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes por quê? Por área ocupada, tá? É a razão entre o número de habitantes e a área de uma determinada região que está sendo ocupada, certo? Então, o que acaba acontecendo? Ó? Nós vamos sempre ter o quê quando a gente está falando em densidade demográfica? Vamos só arrumar aqui. Ó, sempre que eu estou falando de densidade demográfica, eu acabo me referindo a quem, pessoal? A razão entre a população de uma determinada área e a área ocupada. Por exemplo, ó, vamos supor que nós tenhamos uma região que tem 240 quilômetros quadrados, né? Nós temos uma área aí de 200... Vamos diminuir isso aqui. Vamos botar 24 quilômetros quadrados, certo? E
que nessa área vivam 1.500 pessoas. É possível saber quantas pessoas nós temos por quilômetro quadrado ali? Tem como saber isso? Tem como saber. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer o quê, gente? A densidade demográfica sempre vai te dar razão, então, entre a população, né, quantas pessoas que vivem naquela região, e a área que elas ocupam. Então, nesse caso, eu acabo tendo o quê? Simplesmente a minha densidade demográfica vai acabar sendo quem, pessoal? Essa densidade vai acabar sendo de 1.500 dividido por quanto? Dividido por 24. E fazendo essa divisão, é comum dar número com vírgula? É comum, não tem problema nenhum. Nós acabamos tendo o quê? Nós temos 62,5 pessoas por quilômetro quadrado. Sempre que nós estamos usando essa ideia de densidade demográfica, pessoal, nós não usamos o pessoas, mas nós usamos a palavra habitante. Então, aqui nós temos... Vamos só arrumar ali. Habitantes. Aí. Que acaba sendo abreviado com quem? Como AB. Tá? Então, nós vamos ter quantas pessoas aqui, pessoal? Nós temos 62,5 habitantes por cada quilômetro quadrado. É como se a cada quilômetro quadrado eu tivesse 62 pessoas em meia vivendo nessa região. Certo? Então, o que acontece, pessoal? É bastante importante entender como é que funciona essa ideia de densidade demográfica. E a densidade demográfica, ela normalmente vai te dar o quê? Normalmente, ela vai te indicar um número decimal, tá? Normalmente é decimal porque você acaba não tendo uma divisão exata. E, como nós estamos indicando duas grandezas de espécie diferente, nós precisamos dizer qual foi a primeira e qual foi a segunda. Certo? Tranquilo? Então, pessoal, a ideia dos exercícios e da aula de hoje é o quê? É que você resolva, né, algumas situações que envolvam velocidade média, a ideia de velocidade média, né? Lembrando, o que é velocidade média? É a razão, a divisão da distância pelo tempo, tudo bem? A distância que te foi dada pelo tempo indicado. E a densidade demográfica, o quê? A população que te foi indicada pela tua área ocupada, pela área que foi indicada pelo problema. Beleza? Tranquilo, gente? Então, o que você vai fazer nesse momento? Tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, alguma coisa, o professor aconselha que você volte e assista novamente as atividades. Aliás, a resolução das atividades nós fizemos no primeiro momento e a explicação agora das razões entre grandezas de espécie diferente. Depois disso, inicie a resolução dos exercícios listados aqui nessa aula, né? Você vai ter o tempo durante a aula para fazê-los e, após isso, encaminhe eles pelo Classroom ali no link atividades, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, perguntem ali na caixinha das dúvidas que assim que ela atualizar, o professor consegue te responder, ok? Na próxima aula vai ser ao vivo, tá? Não vai ser gravada, vai ser pelo Zoom. Essa semana, devido a alguns problemas técnicos, o professor teve que deixar a aula de segunda gravada e a aula de hoje gravada, mas voltamos à normalidade na próxima aula. Ok, pessoal? Tranquilo? Até a próxima. Tchau, tchau.